Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem vendo isso. Eu sou o Giovanni Padovani, meu grupo é composto por mim, pelo Giovanni Bovolini e pela Vitória Scavinato, e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre a história do suco de laranja e também de sua cadeia produtiva. Esse aqui é um sumário do nosso trabalho, então a gente vai começar abordando pelas características e informações gerais da laranja. A gente vai também falar um pouco sobre o contexto histórico da fruta, a gente vai falar sobre a abrangência geográfica atual da fruta, a gente vai também definir a estrutura de sua cadeia, vamos comentar alguns produtos agregados da laranja e do suco de laranja, também vamos fazer uma análise de preços internos e externos, vamos também comentar sobre dados da produção nacional mundial, uma análise de mercado, um quadro comparativo e os desafios enfrentados pela cadeia do suco de laranja hoje em dia. Bom, começando pelas características gerais da fruta, a laranja ela vem da árvore da laranjeira, que é uma árvore que pertence às plantas do gênero Citrus e, consequentemente, acaba produzindo frutos cítricos, como morango, kiwi, ameixa, maracujá, amora, o caju, pêssego, framboesa, jabuticaba e outras frutas. E o que essas frutas têm em comum, que também dá a elas o nome de frutas cítricas, é a riqueza em ácido ascórbico, que é a vitamina C. E essa vitamina C promove alguns benefícios à saúde quando consumida com moderação. Então a gente pode citar que ela fortalece o sistema imunológico. Então a gente também pode comentar que por conta disso, quem consome laranja em quantidades adequadas acaba tendo prevenção de gripes e resfriados. E além disso, a gente pode citar que a laranja também é responsável por amenizar problemas cardiovasculares, visto que essa fruta favorece o funcionamento dos vasos sanguíneos. Também acaba combatendo a anemia ferropriva, visto que favorece a absorção de ferro pelo intestino. Também auxilia a hidratação do organismo, já que a fruta possui algumas proporções grandes de água em sua composição. Também a gente também pode citar que a laranja favorece a diminuição de crises alérgicas, por conta da presença do ácido fólico e outros fatores aí que também são muito relevantes para a saúde. Bom, isso aqui é uma imagem que mostra a laranjeira e a respeito da colheita, ela pode ser feita de três maneiras: manual, semi-mecanizada ou mecanizada. A forma mais comum de se colher a laranja é a partir de uma norma semi-mecanizada, é a partir de uma máquina que possui alguns braços articulados, e nesses braços a gente consegue notar a presença de trabalhadores que usam materiais de poda, então eles vão colhendo as laranjas e colocando na máquina para armazenar, mas também é possível que o produtor compre uma máquina que faça todo o trabalho de colheita da laranja. Bom, a respeito do seu contexto histórico, há algumas controvérsias a respeito da origem geográfica das plantas do gênero Citrus, então a gente não tem uma noção da localização exata de onde começaram a surgir essas árvores, mas ao que tudo indica, as primeiras árvores do gênero Citrus começaram a surgir na região do leste asiático, o que também contempla a Índia e o sudeste do Himalaia. Vale salientar também que a laranja é uma fruta híbrida, ou seja, ela não surgiu na natureza naturalmente. Nos antepassados, ela foi obtida através de cruzamentos entre a tangerina e o pomelo. E a partir de grandes trocas comerciais, principalmente durante o período da Grécia Antiga, do Império Romano e das Cruzadas, essa fruta acabou tendo grande abrangência na Europa e, posteriormente, por conta do período de colonização por parte dos portugueses, ela chegou no Brasil no século XVI. Vale salientar sobre a questão da origem do nome laranja. Bom, na Ásia, a laranja era conhecida como narang, e quando ela chegou na Europa, ela foi associada à cor do ouro. O ouro, seu codinome Or, acabou adaptando o nome para Orange, e posteriormente o nome foi adaptado a laranja no português. Bom, alguns aspectos gerais agora sobre a produção brasileira de laranja. Vale salientar que o Brasil é o maior produtor e exportador de laranja do mundo atualmente, e o São Paulo é o principal estado responsável por essa produção. Cerca de 80% da produção nacional de laranja pertence ao estado de São Paulo. E também o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo e possui certo domínio no mercado, visto que cerca de 90% do mercado mundial de suco de laranja tem como responsável a produção brasileira. Agora falar um pouco sobre as condições geográficas atuais da laranja. Isso aqui é um mapa que mostra os principais países produtores, então a gente consegue ver os países que estão com uma cor mais alaranjada. O Brasil, a gente também consegue ver a China, a Índia, os Estados Unidos,
Na África a gente também consegue ver a abrangência do Egito, do Marrocos, da Argélia. A gente também tem aí a África do Sul presente, a gente tem a Indonésia, a gente tem o Irã. Então esse aqui é um mapa que mostra, no geral, quais são os principais países produtores, também salientando que o Brasil é o maior produtor do mundo. Esse mapa aqui já mostra a produção de laranja por unidade federativa. Então a gente tem aí o estado de São Paulo como o principal produtor do país, com cerca de 80% da produção nacional. Esse dado está desatualizado porque é de 2017, só que ainda assim esboça um parâmetro muito parecido com o da realidade hoje em dia. E também com os outros estados que ganham destaque são Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia. E por fim, esse mapa aqui mostra as áreas com maior produção dentro do estado de São Paulo. Então a gente também consegue ver aí a presença das regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, a região central, como as principais produtoras de laranja no estado de São Paulo, que é o principal estado responsável por produção de laranja no país. E bom, por fim, aqui falar um pouco sobre alguns produtos que também se enquadram na cadeia produtiva do suco de laranja. Vale salientar que, visto a versatilidade da fruta, os nossos antepassados viram as grandes possibilidades de consumo da laranja. Então, inicialmente ela começou a ser consumida in natura, mas posteriormente, por conta do conteúdo líquido dela, passou a ser produzida em forma de sucos. E posteriormente, esse consumo foi adaptado e hoje em dia a gente pode utilizar a laranja e o suco de laranja para elaboração de licores, vinagres, vinhos e outras bebidas à base de laranja. Da casca são extraídos óleos essenciais. Isso pode ser utilizado na composição de perfumes e também do setor de cosméticos e farmacêuticos. E a fruta também pode ser utilizada na produção de geleias, compotas, doces, rações e outros alimentos. Agora eu passo a palavra para o Giovanni, que vai conversar com vocês um pouco a respeito da cadeia produtiva da laranja. Bom, com relação às etapas que fazem parte da produção do suco de laranja, de fato, uma vez que a fruta chega na indústria, a primeira etapa é a de recepção e limpeza das frutas. Pode passar. Essa etapa, as frutas chegam por meio de caminhões e ocorre um processo de seleção, onde são removidos alguns galhos, sujeiras e qualquer coisa que prejudique o processamento da fruta posteriormente. Depois disso é feita a etapa de extração. Nessa etapa, de fato, o suco é extraído e ele pode depois ser destinado tanto para pasteurização quanto para a produção de suco concentrado, que será diferenciado mais adiante. Na etapa de concentração em si, o que acontece é o seguinte: o suco concentrado, depois que o suco é extraído, ele é levado a altas temperaturas. Com isso, os micro-organismos e qualquer tipo de corpos que não fazem parte da produção do suco de laranja, que podem prejudicar o produto final, são removidos. E com isso também são feitos alguns rígidos testes para avaliação de segurança física, físico-química e microbiológica. Por fim, existe também a extração de óleo. Essa extração de óleo é feita uma vez que as frutas são pressionadas na máquina extratora, e essas frutas, principalmente a casca, ela faz com que escorra óleo dela por conta da pressão, e esse óleo que é escorrido, ele é passado por um processo de centrifugação depois, e também por um processo de desceragem ou enterização, que são basicamente processos que envolvem alteração da temperatura, choques de temperatura, para que no final seja obtido o óleo de fato, com a densidade específica e a qualidade esperada. Aqui existem alguns dados com relação à produção brasileira de laranja. Na safra de 2019-2020, pode-se notar que de um ano para o outro houve um crescimento de um pouco menos de 1 milhão de toneladas,
E é interessante observar que a grande parte da produção está concentrada em São Paulo, sendo 79% dela, ou seja, no ano de 2020, 14 milhões de toneladas de produção de laranja era feita só em São Paulo. Esse esquema demonstra como funciona desde a extração das laranjas das laranjeiras até o consumidor final. Então, os produtores de laranja, eles extraem as laranjas, levam para as pequenas indústrias, ou grandes e médias também, que fazem o suco de laranja. Lá dentro ocorre o processamento da forma que foi descrito anteriormente. Esse suco é transportado para entidades como o governo, produtores de laranja, indústrias especializadas também. Essas indústrias e governo, enfim, produtores, compram materiais de embalagem, enviam para as indústrias de envasamento, né, as co-packers. Lá, elas fazem o envasamento do suco, ou seja, usam as embalagens para armazenar o suco e também criação da marca. É lá que se faz todo o processo de embalagem das diferentes marcas que a gente encontra no varejo. E aí, dali então, é destinado diretamente para o varejo, para os grandes mercados, e por fim, chega nas gôndolas para o consumidor final. Esse esquema demonstra dentro da empresa, de fato, o caminhão, ele chega dentro da empresa com o suco congelado. Esse suco congelado, ele passa pelas máquinas de mistura, depois ele é pasteurizado, por fim ele vai para as máquinas de preenchimento e sai para as entregas dentro dos pallets para os consumidores finais. Bom, a produção de laranja, ela tem uma cadência que funciona de tal forma que a cada 1.000 quilos de laranja, são produzidos 500 quilos de suco aproximadamente. Nessa produção de suco, existem alguns subprodutos que são derivados da extração do suco da laranja. Esses produtos são a polpa, o óleo de casca e o bagaço e sementes. E a partir do suco também é possível extrair o óleo essencial, o aroma essencial, o suco concentrado e também a água que é evaporada nesse processo de fazer o suco concentrado. Então, essa cadeia toda ela envolve diversos subprodutos que também são comercializados. Bom, uma diferenciação importante é o suco FCOJ e o NFC. O suco NFC, ele é o suco 100% natural, pronto para beber, uma vez que ele é extraído, enquanto que o suco FCOJ, ele é o suco que passou pela evaporação, ou seja, ele é um suco muito concentrado, muito mais, até 5 vezes mais do que o suco natural. Ele é vendido congelado, essa é a modalidade mais utilizada para exportação. O suco é vendido congelado em blocos, e depois, para fazer o preparo da bebida final, é só adicionar água e fazer a mistura, vai resultar numa bebida semelhante ao NFC no final. Esse gráfico ele demonstra a produção de suco FCOJ, ou seja, o suco concentrado no Brasil em toneladas. É interessante notar que nessa faixa histórica de 2003 até 2022 houve muitas variações nessa produção. E no período mais baixo de produção, 2016, foi 648 mil toneladas apenas, enquanto que no período de pico, 2011, foram 1.509.000 toneladas. Essa lista ela destrincha mais ou menos como funciona a composição do preço final do suco de laranja por itens. Então, nessa primeira etapa, toda a questão dos custos operacionais para fazer o suco, e também a questão dos descontos de impostos, como ICMS, PIS, COFINS, e também a questão do marketing da empresa. Tudo isso que é incluído no preço final para ser comercializado nas gôndolas. Esse gráfico demonstra um pouco sobre as exportações brasileiras de suco de laranja na safra de 2019-2020. É interessante notar que a Europa ela ocupa mais de 50% dessas exportações. Isso porque muitos países, incluindo principalmente a Bélgica, fazem bastante consumo do suco de laranja brasileiro. E também os Estados Unidos vem crescendo nesse consumo por conta de alguns problemas ambientais que eles tiveram na produção de laranja ultimamente, nos últimos anos. Eles tendem a comprar mais de países como o Brasil. Esse gráfico, por sua vez, demonstra o preço médio mensal de varejo do suco
de laranja nos Estados Unidos. Então é o preço que os consumidores pagam de fato nos mercados. Esse gráfico ele mostra desde 2016 em azul até 2020 em verde. É interessante perceber que o preço justamente caiu, até por conta dos fatores que eu mencionei antes. Então, em períodos de pico, quando o preço era mais elevado, batia mais ou menos 6,20 o litro, dólares por litro, e atualmente chegou até na casa dos 4,90 por aí, dólares por litro. Por fim, com relação à legislação, não existe, de fato, uma lei que coordena a cadeia do suco de laranja em si. É por isso que existem algumas defasagens nessa cadeia produtiva por conta disso. Mas existe um decreto com o número 6.871, que ele ordena a Lei 8.918, e esse decreto ele serve justamente para regularizar e padronizar bebidas não fermentadas. Então, o suco de laranja concentrado, o suco de laranja natural entram nesse tipo de bebida, e, querendo ou não, essa legislação ela serve como um norte para as produções de suco de laranja, mesmo que não exista uma legislação específica para essa cadeia em si. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como está o mercado da laranja no nosso ano atual de 2022. Primeiramente, a área plantada da laranja ela não deve ter um investimento muito significativo nesse ano, principalmente em decorrência do clima e da baixa produtividade do fruto nessa temporada de 2021 e 2022, que acabaram restringindo as receitas dos produtores, então eles não terão esse dinheiro esperado para estar investindo nessa próxima safra. Bom, além disso, a expectativa é que a produção de 2022 e 2023 ainda tenha boas floradas, mas a preocupação mesmo entre os produtores é em relação às condições climáticas, porque algumas plantas foram debilitadas pela seca e com a possibilidade da volta do Laninha, as chuvas em São Paulo podem se tornar mais irregulares. Mas, independentemente do que aconteça no campo, a previsão é que a demanda continue subindo, continue em alta nesse ano. Então, em decorrência desse baixo estoque inicial que o Brasil está enfrentando, será necessário colher uma safra bem volumosa agora no início desse ano, para que o comércio consiga retomar o nível confortável. Também é importante citar que não foi só o Brasil que enfrentou esses problemas com as safras da laranja, já que outros países também sofreram com as condições climáticas, principalmente os Estados Unidos e na Europa também, onde a safra de 2021 e 2022 também teve queda em decorrência do clima adverso. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos desafios da cadeia, começando pelas dificuldades no campo. Primeiramente, produzir essas frutas que atendam às exigências do mercado interno e externo é muito difícil, porque cada um tem as suas demandas de um jeito diferente, já que no mercado interno existe a preferência por frutas com poucas manchas e de tamanho grande, e no mercado externo existe essa demanda maior por frutas pequenas e sem sementes. Além dessas exigências, também existem as doenças na produção, que acabam afetando bastante e tornando a produção bem difícil. Então, essas doenças elas afetam a produção e contribuem para essa não padronização do fruto. Então, elas acabam crescendo de tamanhos diferentes e com manchas, impossibilitando a padronização do fruto. E uma doença que merece destaque, né, na cadeia da laranja é o greening. Bom, essa doença também é conhecida como amarelão dos citros e é a doença mais destrutiva dos citros no Brasil e a maior ameaça da citricultura mundial também. E atualmente ela já acomete mais de 20% dos pomares e faz com que muitos produtores abandonem as suas atividades em campo em decorrência do aumento do custo da produção para controlar essa doença nas laranjeiras. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais da doença. Como ela é causada? Ela é causada por uma bactéria e transmitida por um inseto. Ela afeta as plantas e as árvores novas que são afetadas não conseguem produzir, e aquelas que já são adultas, elas sofrem quedas prematuras dos frutos e vão definhando ao longo do tempo, então elas acabam morrendo. E não há tratamento para essa doença, então não tem cura para as plantas doentes, elas devem apenas ser eliminadas, o que é obrigatório por lei, e por isso existe muita burocracia para que os pequenos produtores adentrem esse setor citrícola,
porque o greening pode acabar afetando isso e comprometendo também as produções das grandes empresas e dos grandes produtores. Bom, um segundo desafio da cadeia é em relação aos hábitos dos consumidores, que vem mudando aí ao longo do tempo. Então, existe uma crescente tendência pela substituição do suco por outras bebidas, também pela diversificação da dieta dos consumidores e pelo elevado consumo de refrigerante, que acaba sendo um produto substituto do suco. O terceiro ponto do desafio é a alta tributação, que acaba aumentando significativamente os custos da produção e atrapalha também a competitividade no mercado global. Outro desafio é o controle excessivo de defensivos agrícolas, que a produtividade pode ser afetada por conta da ineficiência no combate às pragas, então talvez a aplicação e o uso de novos defensivos poderia ser interessante, poderia ser estudado, mas como existe esse grande controle, às vezes acaba sendo prejudicial também para a cadeia. Agora a gente vai tratar de alguns avanços tecnológicos no processamento do suco de laranja, principalmente porque ainda é muito comum que aquelas pessoas que gostam muito do suco natural, elas reclamam do sabor dos sucos processados, mesmo que já tenha no mercado atualmente sucos de laranja com qualidade mais elevada e com sabores mais agradáveis e mais parecidos com o normal. Isso se deve a algumas melhorias nas etapas do processamento, porém ainda há essa questão que não são tão semelhantes assim com o suco natural. Bom, alguns fatores que garantem a qualidade e o sabor ao suco, primeiramente é em relação à seleção das frutas e depois o modo de extração. Na nova tecnologia que começou já a ser utilizada, antes de fazer a extração do suco, é interessante que seja realizado o descasque da fruta. Assim, o sabor se mantém mais original ao natural e evita que esse sabor seja contaminado pelos óleos que estão presentes na casca, então que acabam contaminando o sabor do suco quando elas são batidas ou espremidas junto com a casca. E também o tratamento térmico, que o mais comum ainda é a pasteurização, que é quando aquece o suco a 92 graus durante 45 segundos, para matar toda essa flora microbiana e inativar as enzimas também, mas isso acaba afetando o sabor também pela elevada temperatura. Então, existem novas tecnologias já, como alta pressão hidrostática e campo elétrico pulsado, que fazem essa mesma função de eliminar todos os pontos negativos, as bactérias, tudo mais, mas não alteram da mesma forma o sabor do suco. Agora a gente vai citar alguns dos benefícios do suco de laranja. Ele primeiramente ajuda a fortalecer a imunidade em decorrência da vitamina C. Ele também é rico em fibras, então ajuda a regular o intestino e reduzir o colesterol. E ele é antioxidante, então ele combate os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento das células. Mas para garantir esses benefícios através do suco, é necessário que esse suco seja integral, então que tenha uma concentração de 100% da polpa da fruta. E aqui, então, a gente deu um exemplo de um suco que ele não possui conservantes, é 100% natural e zero açúcar, e já é pasteurizado a frio. Então, já usa essa nova tecnologia sem a utilização do calor para fazer essa eliminação das bactérias. Então, nessa marca, chamada Green People, ela usa alta pressão para inativar os micro-organismos que podem contaminar o produto e ainda preserva os nutrientes. Então, o gosto é mais similar do que com aquele suco que é preparado na hora. Essas outras duas marcas também estão presentes no mercado, com preços um pouco mais acessíveis, mas também não possuem conservantes, são 100% naturais e não possuem açúcar também. Bom, essa foi nossa apresentação e agradecemos a atenção.